Mas fascista é o quê? Fascista. Excelente pergunta. Tipo assim, porque me parece que foram pessoas de direita que ganharam nesses lugares, né? Mas veja Eles são automaticamente fascistas ou o comportamento deles, além deles serem de direita, já é o fascista? Porque eu vou te dizer, fascista, todo mundo fala fascista. Fascista é o quê? Um nazi? Um nazi? Também? É isso? Pensa no seguinte. Nós tivemos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil 2 vezes. Tá. Vocês já se depararam com alguém chamando o Fernando Henrique Cardoso de fascista? Não. Então, entende que essa questão de ser de direita e ser fascista não pior são que não. coisas que são sinônimos imediatos? A questão é, o fascismo é uma das configurações, e principalmente a configuração extremada da direita, da forma da direita, né? Por que que esse fascismo não se configurou, por exemplo, durante a época do Fernando Henrique? Porque ele estava lá. Sabe quem era um grande representante da via fascista nessa época do Fernando Henrique Cardoso? O Enéas. O Enéas era esse cara que tinha Até o jeito de falar. essa, digamos assim, esse projeto autoritário, mas esse projeto não foi abraçado nem pela burguesia e nem pela população, porque o cenário global não necessitava que ele fosse abraçado. Agora, com o Bolsonaro e com toda essa onda que está varrendo o mundo todo, aí a burguesia de novo voltou a abraçar esse tipo de projeto por necessidade. E aí, para responder a sua pergunta, né, o que é fascismo? Eu entendo o seu questionamento, porque fascismo virou tudo que eu não gosto. Exatamente. Aquela pessoa é de direita, ela é fascista. Aquela pessoa é de esquerda, ela é comunista. Simplesmente virou isso. É de direita e eu não gosto, eu chamo a pessoa de fascista. Exato. Simples assim. Me parece um comportamento autoritário que se recusa a mudanças pro bem. Mas isso é muito abstrato, né? É muito abstrato muito e é abstrato. muito difícil. E aí a gente tem um grande problema, que é ter uma definição abstrata, uma espécie de checklist, e depois tentar pegar pessoas e ver se eles cumprem esse checklist. Eu preciso já alertar que esse método ele não é muito eficiente. Eu acho que também não é eficiente, porque simplesmente as pessoas não são iguais. Cada geração nova vai mudando. Não é um checklist assim perfeito. Porque sempre você vai encontrar exceções, Exato. sempre você vai encontrar diferenças, e a história ela não se repete, por mais que Exato. as pessoas às vezes tenham a ilusão de que nós historiadores, eu sou historiador de formação inclusive, né? De que nós historiadores estudamos a história para não repetir os erros do passado. O que você aprende na faculdade de história e na academia de história é que a história não se repete, muito pelo contrário. Exato. Se tem uma coisa do comportamento humano é que ele é Tem novas formas de fazer as coisas, entende? extremamente imprevisível. Então, se não dá pra gente criar essa definição seguindo a lógica formal para definir o que é fascismo, então o que que é? Bom, o fascismo é um movimento real. Sim. E ele surge a partir de uma certa etapa do desenvolvimento do capitalismo. Vamos pensar como é que o fascismo se desenvolveu no fenômeno que batizou ele, que é o fascismo italiano, não é? Isso é uma coisa que mistura muitos conceitos, porque boa parte da extrema-direita, para se distanciar desse rótulo de fascismo, se compara com o fenômeno do Benito Mussolini, do Partido Fascista Italiano, e diz: eu sou completamente diferente disso, então eu não posso ser fascista. Primeira coisa que a gente tem que falar é que fascismo virou um nome genérico para fenômenos tal qual aquele fenômeno italiano. E por que o fenômeno italiano que batizou isso? Porque ele foi o primeiro fenômeno de massas mais bem acabado. Sim. Mas ele não foi o primeiro que surgiu com esse caráter. Nós temos, por exemplo, um mais antigo, chamado Action Française, Ação Francesa. A Ação Francesa foi fundada ainda no século XIX e tinha as mesmas características do fascismo italiano. Temos um outro anterior, o integralismo lusitano. Vocês já devem ter ouvido falar do integralismo brasileiro, né? Nós tivemos também o integralismo lusitano, anterior ao fascismo de Benito Mussolini, e que tinha essas características. Mas na Itália, isso realmente virou um grande movimento de massas, tomou o estado de assalto e foi um governo que durou até o final da guerra, até um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então nós batizamos todos os movimentos que se assemelham ao que aconteceu na Itália de fascismo por conta desse fenômeno ter sido mais bem acabado, inclusive um pouco anterior ao nazismo.